Gente, a língua portuguesa é cheia de surpresas, né? Entre palavras curiosas, expressões que usamos sem pensar e regras que insistimos em ignorar, nosso idioma revela muito sobre como nos comunicamos no dia a dia. E para nos ajudar na missão aí dos mistérios da língua portuguesa, eu vou conversar com o professor de português, o Sidney Martins, que entende e muito desse assunto. Boa tarde, professor Sidney. Boa tarde, Patrícia. Seja bem-vindo ao nosso Vitrine Revista. Muito obrigado. Professor, vamos lá, né? Olha que a gente tem que se cuidar hoje aqui nesse estúdio, hein? Na conversa aqui que a gente tá com o professor de português, viu? Professor, quais são os termos ali mais curiosos da língua portuguesa que você pode já contar pra gente iniciar a nossa conversa? Bem, na verdade, a língua portuguesa ela é um oceano de conhecimento. Nós temos cerca de 500 mil palavras na língua portuguesa, ou seja, ninguém sabe tudo. Nem Machado de Assis, quando era vivo, sabia tudo. Mas há duas palavrinhas que intrigam muito as pessoas, principalmente em provas e em documentos oficiais, que no dia a dia a gente não usa. E pela confusão da pronúncia, acaba confundindo candidatos em provas e até mesmo servidores, que são as palavras prescindível e imprescindível. Veja, prescindível parece aquilo que é preciso, quando na verdade é aquilo que é dispensável. Então, se eu disser, os documentos são prescindíveis para o processo, eles não são necessários, eles são dispensáveis. Pode jogar fora porque não serve de nada. Se eles são realmente necessários, eles são imprescindíveis. E isso não confunde em provas só na parte de língua portuguesa. Confunde em várias matérias, principalmente no direito. Olha lá, então, estão vendo só? Hoje é uma aula aqui, viu, no nosso Vitrine Revista. E assim, quais palavras, assim, alguma palavra no português que costuma surpreender as pessoas, seja pelo, achava que era um significado, mas é outro, ou pelo jeito de falar? Conta pra gente. Sabe uma palavra que é muito simples, mas que as pessoas não atentam para o significado? Semáforo, que algumas pessoas chamam de sinal de trânsito, sinaleira. A palavra semáforo é interessantíssima. Etimologicamente falando, sema significa ideia e foro significa apontar. Então, ao pé da letra, a palavra semáforo significa apontar uma ideia. Ora, que ideia? Se está verde, eu sigo. Se está amarelo, eu tenho atenção. E se está vermelho, eu paro. Olha, a gente nunca para, né? Da onde veio a palavra? Como surgiu, né? A lógica do negócio. Erros, acredito, e assim, ninguém tá escape do negócio, entendeu? De cometer um erro de português. Os erros gramaticais mais comuns, professor? E, nossa, são tantos. Na escrita, nós podemos pegar toda a parte da gramática, ortografia, acentuação, regência, crase, concordância, mas na oralidade é fácil perceber erros de ortografia, de regência e de concordância. Tanto que nas entrevistas de emprego, os profissionais que vão fazer a entrevista são capacitados para perceber na oralidade erros de ortografia, de regência e de concordância. Um erro comum, o verbo preferir. No dia a dia nós usamos da seguinte forma: prefiro mais cinema do que praia. É uma contaminação sintática com o verbo gostar. Só que no padrão culto da língua, o verbo preferir funciona da seguinte forma: quem prefere, prefere algo a outro. Então eu não coloco a expressão do que, eu coloco a preposição a. E eu ainda assim também não posso colocar o mais, pois quando eu digo que prefiro algo a outro, a noção de intensidade já está imbuída no verbo, porque eu prefiro algo. Ele é o mais importante. Então o certo é dizer, prefiro cinema à praia. Qual regrinha de português que as pessoas costumam aplicar de forma errada? Muitas, mas tem duas que chamam bastante atenção e você, por ser apresentadora, jornalista, já deve ter percebido. Crase e o uso do porquê. Quer que eu fale um pouquinho? Claro. Então, quando a gente pensa em crase, a gente sinaliza com aquele acento grave que a gente chama de indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas. No caso, A mais A, um A preposição e um A artigo. Eu digo, refiro-me à apresentadora. Como é que eu vou saber se tem ou não tem crase? De um jeito bem simples. Eu posso pegar a palavra apresentadora e trocar por apresentador. Ou seja, eu pego a palavra feminina e troco por uma palavra masculina. Se acarretar a estrutura ao, tem crase. Por quê? Porque na hora que eu troco a apresentadora por apresentador, fica refiro-me ao apresentador. O a aí é a preposição que foi exigida pelo verbo.
E o é o artigo admitido por apresentador, que é um elemento masculino. Então, se eu coloco o elemento feminino, eu vou colocar o artigo a. Então, resumo da ópera. Troquei o feminino pelo masculino, acarretou a estrutura ao, tem crase. Ah, mas e se não ficar o ao? Não vai ter crase. Exemplo, refiro-me a ela. Pega ela e troca por ele. Eu não consigo dizer refiro-me ao ele. Eu só consigo dizer refiro-me a ele. Então, se trocar o feminino pelo masculino e o a continuar sendo um a, não tem crase e aquele elemento é uma preposição. Se eu trocar o elemento feminino pelo masculino e o a virar um o, não tem crase e aquele elemento é um artigo. Para ter crase, tem que virar o ao para demonstrar que tem preposição mais artigo. E em relação ao uso do porquê, se eu fosse explicar profundamente, demoraria muito tempo. É um aulão. Mas tem um jeitinho aqui, ainda mais para a galera que está em casa, e com certeza tem jovens assistindo, que dá para resolver facilmente com uma musiquinha, que é o samba do porquê. Posso cantá-la? Claro, à vontade. É mais ou menos assim. Deixe de lado esse baixo astral, quando o porquê estiver no final, é separado e acentuado que ele vai ficar. É que ele pode ser também uma causa ou explicação, ficando junto e sem acento, por se tratar de uma conjunção. O porquê vai acentuar e ficar junto. Quando o artigo mandar, é sem acento e separado. E eu te digo, quando for igual ao pelo qual ou motivo. Tem que estudar, não se esquecer. Só acentuar quando ele merecer. Eu vou cantando e aprendendo. Como Sidoca diz, com a minha aprovação, eu vou viver feliz. Chora, cavaco. Eu não canto, eu não canto muito bem, não, mas eu enrolo. Ai, que legal, nossa, e eu vejo que essa questão do lúdico, né, professor, você que é Sim, professor, claro. enfim, sabe que essa questão de músicas, né, utilizar a música, ou mesmo, não sei, algo que remeta, que a pessoa, né, lembre de alguma forma. Cada vez mais a gente utiliza e os alunos, seja de idades, vamos dizer assim, adolescentes, jovens, ou mesmo adultos em cursinhos, gravam mais fácil. Por que será? A música em si, ela é fácil de decorar. Você pode ver que a gente gravou Faroeste Caboclo, tem 10 minutos e todo mundo decorou. Mas vai além. O lúdico, ele traz o prazer, não fica chato, não fica enfadonho, fica prazeroso e traz a questão da empatia. O aluno percebe que o professor faz aquilo com vontade, faz aquilo com paixão, automaticamente desperta o desejo pela aprendizagem, a curiosidade. E se o aluno gosta do professor, e ele passa a gostar porque vê que o professor está fazendo aquilo com vontade, ele automaticamente quer aprender também. Pode ver, se o aluno não gosta do professor, ele tende a não estudar muito. Se ele gosta, parece que ele se sente na obrigação de estudar, até para mostrar para o professor, tá vendo, eu valorizo o seu trabalho. Que maravilha. Aí nós temos um advento aí, que é a questão da internet, sim, né, professor? Ah, daí vem a rede social lá, você vai conversar lá no WhatsApp, aí você coloca VC em vez de você. Aí você coloca, em vez do também, o TBM, aí, e tá cada vez mais... O porquê, o pior de todos. PQ. PQ. Aí não sabe se tem acento, se não, é só o PQ ali, no meio da conversa. Redes sociais, está mudando o nosso jeito de escrever e de tudo mais. Quais são os prejuízos disso para a nossa língua? Está mudando e muito, na verdade. As pessoas não têm mais o hábito de ler, elas aceleram tudo. Você pode ver que no WhatsApp as pessoas colocam na velocidade 2. Quando vai ver uma videoaula, colocam na velocidade 2 também. Isso cria uma angústia, uma ansiedade. As pessoas não conseguem mais se concentrar. Se coloca um filme de qualidade, muitos já não conseguem compreender porque não conseguem prestar atenção. Elas veem o filme, elas não assistem. Sabe que tem uma diferença? Quando eu digo, eu vi o filme e eu assisti ao filme, não é uma mudança só sintática, é uma mudança semântica. Se eu vejo, eu não presto 100% de atenção. Se eu assisto a alguma coisa, eu presto 100% de atenção. Então, se eu vi e não prestei atenção, é porque realmente eu vi, estou ali olhando o filme. Mas se eu assisti ao filme, eu prestei 100% de atenção. A tendência é realmente compreender se eu dei toda a minha atenção. Até porque, né, professor, muitas pessoas hoje em dia assistem televisão com o celular, né? Daí vai assistir um filme, tá com o celular ali. Aí tá numa cena, digamos que não é uma cena que não tá atraindo, tá? Pega e dá aquela olhadinha. Aí, de repente, já engata no negócio, quando viu, piscou, não viu direito o filme. Esse filme não é legal, não. Mas você prestou atenção, né? No propósito do filme, na mensagem. Muitas vezes as pessoas deixam correr. Este fim de semana eu vi Frankenstein, maravilhoso. E eu percebi que muitas pessoas, é claro, gostaram e algumas pessoas não gostaram. Só que o fato de não gostarem tem dois motivos. Um, como você disse,
ficar vendo com o telefone na mão. Então não presta 100% de atenção. Sim. Segundo, bagagem cultural. Assim como para ler um livro. Nem sempre eu vou conseguir compreender. E se eu não consigo compreender, a tendência é eu achar que é chato, que é ruim, mas na verdade eu que não tinha bagagem para aquilo. Isso acontecia com a gente na época da escola. Pega um Machado de Assis e apresenta sem a gente ter bagagem, com Sim. 12, 13 anos. Eu não vou compreender, eu vou achar chato. E hoje, mais velho, com mais maturidade, com mais conhecimento de mundo, a tendência é gostar. Então, se eu não entendo, eu acho que é ruim. Mas, na verdade, é porque eu não tinha ainda maturidade suficiente para poder compreender. Entendi. Olha só, então você, que às vezes está assistindo aqui o Vitrine agora, fala assim, olha, Machado de Assis, sabe que eu não gostava mesmo na minha infância? Lê agora, entendeu? Faça a leitura, saboreie os livros, né, de Machado de Assis. Professor Sidney, gente, é professor de cursinho, né, dá aula aí preparatória para o pessoal que quer passar em concurso público, né, Polícia Civil, a atuação é mais a área de na militar, verdade, professor? eu trabalho com todas as áreas, tanto segurança pública, magistério. Eu tenho muitos alunos que são professores de língua portuguesa e estudam comigo. Que legal. Porque a língua portuguesa, ela se faz presente em todo o cenário do concurso público, mas também no cenário do concurso militar, nos vestibulares, na vida em si. Se eu não dominar a língua portuguesa, eu tenho muita dificuldade. Os antigos diziam, come bem quem fala bem, e é uma verdade. Por mais que a gente pense, mas aí não seria um preconceito linguístico com o outro? Não, preconceito linguístico é estigmatizar o próximo porque ele não domina a língua portuguesa e muitas vezes porque ele não teve acesso a uma educação de qualidade. Agora, eu dominar faz todo sentido do mundo e eu não posso ignorar a realidade. Eu não posso ignorar que o português padrão é uma variante de prestígio e que abre portas. Você, por exemplo, jamais estaria aqui à frente de um jornal se utilizasse o português de qualquer jeito. Então, ao utilizar o português correto, você obviamente abre portas. Perfeito, professor Sidney, muito obrigada pela presença Eu aqui é no que Vitrine. agradeço, foi um prazer. E até uma próxima, viu? Com certeza. Isso aí, gente. Bora lá, né? Porque aqui no Vitrine a gente fala de vários temas, né? A gente vai de saúde, estética, beleza, mundo e também falamos aí sobre língua portuguesa, conhecimentos gerais, já falamos com o professor de história. Faz tempo que o professor de história não vem aqui também no nosso programa, né? Falar, engrandecer um pouquinho mais, assim, falar sobre... A última vez que ele veio, ele falou sobre curiosidades da nossa história. Legal. Bora lá marcar novamente.